E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24, 4-6. Significado bíblico da palavra. No Antigo Testamento, a palavra ungido, consagrado, libertador, aplicava-se a várias pessoas, os reis de Israel, os juízes, bem como o sumo sacerdote. Algo próximo ao termo Messias, alguém de quem o Espírito de Deus se apoderava, fazendo com que o eleito realizasse maravilhas e demonstrasse ao povo que a sua autoridade sobre o povo de Israel procedia de Deus. Os próprios patriarcas eram considerados ungidos no sentido mais amplo da palavra, mas até o século I a.C., a palavra Messias era aplicada apenas às profecias que se referiam à vinda do libertador de Israel. O relato de Flávio Josefo acerca de Messias no I século. No I século antes da destruição do templo, alguns Messias surgiram, prometendo o alívio da opressão romana. Tendo encontrado seguidores, Josefo relata: outro corpo de homens malvados também se levantou, mais limpos nas suas mãos, mas mais malvados nas suas intenções, que destruíram a paz na cidade. Não menos do que o fizeram estes assassinos, os sicários, porque eles eram impostores e enganadores do povo, e sob a pretensa iluminação divina, eram pela inovação e por mudanças, e conseguiram convencer a multidão a seguir como loucos, e caminharam em frente deles pelo descampado, afirmando que Deus lhes iria ali mostrar sinais de liberdade. Mateus, no aviso contra falsos cristos e falsos profetas, testemunha o mesmo. Por volta de 44 d.C., apareceu um homem chamado Teudas, que clamava ser um profeta. Encorajava as pessoas a segui-lo, trazendo seus haveres até o Jordão, que dividiria para os seguidores, de acordo com Atos 5, no versículo 36, que parece se referir a uma data diferente. Conseguiu convencer 400 pessoas. Cúspio Fados enviou homens a cavalo em perseguição dele e do seu bando. Muitos deles foram mortos e outros foram tomados como cativos, juntamente com seu líder, que foi decapitado. Outro citado pelo destacado judeu Gamaliel é chamado de Judas, o Galileu. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Atos 5, 36 e 37. Mesmo quando Jerusalém já estava sendo destruída pelos romanos, um profeta, de acordo com Josefo, subornado pelos defensores, por forma de evitar que as pessoas se desertassem, anunciou que Deus os comandava para virem ao templo, onde receberiam sinais milagrosos de sua libertação. Foram ao encontro da morte nas chamas. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas, e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, e ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Lucas 21 versículos 20 a 24. Os mais influentes candidatos a libertadores de Israel
ou Messias, foram João Bar de Escala e Simão Bar Giora, que se proclamaram Messias por volta de 65 a 70 depois de Cristo. A pregação desses dois reuniu milhares de revolucionários, e o caos realizado por eles foi tão grande que o Império Romano decidiu destruir Jerusalém para dar fim a esses movimentos libertadores. Com a derrota da grande revolta judaica contra o domínio romano, em 70, Jerusalém foi tomada pelas forças do comandante romano Tito. Outra vez, as muralhas do templo foram destruídas e o resto da cidade voltou a cair em ruínas. Uma curiosidade sobre Simão é que ele se escondeu nos escombros durante a destruição da cidade, mas com fome e sede precisou ter uma estratégia para sair sem ser morto pelos soldados romanos. Então Simão se vestiu com vestes brancas e púrpura, com a intenção de assustar os soldados. Assim que perceberam a farsa, os soldados pegaram o falso profeta e o levaram para Roma, onde foi morto diante do imperador. Menahem ben Judá. Ao contrário daqueles messias que esperavam conseguir a libertação de seu povo através da intervenção divina, Menahem ben Judá, o filho de Judas da Galileia e neto de Ezequiel, o líder dos zelotes, era um guerreiro. Quando começou a guerra, ele atacou Massada com seu grupo e armou seus seguidores com as armas ali armazenadas e partiu para Jerusalém, onde capturou a fortaleza Antônia, derrotando as tropas de Agripa II. Encorajado por este sucesso, ele comportou-se como rei e clamou a liderança de todas as tropas. Espoletou por isso a oposição de Eleazar, outro líder zelota, que alguns historiadores acreditam ser irmão de Menahem. Tendo sido assassinado como resultado de uma conspiração, ele será provavelmente a mesma pessoa mencionada como Menahem ben Ezequiel no Talmud, e ali chamado de provisor de conforto que deverá aliviar. Bar Kokhba. Com a destruição do segundo templo de Jerusalém em 70 depois de Cristo, a aparição de Messias parou por algum tempo. 60 anos mais tarde, um movimento político messiânico de grandes proporções teve lugar com Simeão Bar Kokhba como líder. Este líder da revolta contra Roma foi saudado como o Rei Messias pelo Rabi Akiva, que se referiu a ele como uma quarta estrela de Jacó sairá, e um cetro irá erguer-se fora de Israel, e irá golpear pelos cantos do reino de Moabe. Eu irei sacudir os céus e a terra e destronar reinados. Apesar de alguns terem duvidado que fosse o Messias, ele parece ter conseguido o apoio generalizado da nação. Após causar uma guerra que fez frente ao poder de Roma, foi morto perto das muralhas de Betá. O seu movimento messiânico acabou em derrota e na miséria dos seus sobreviventes. Em 135, a revolta foi esmagada pelo imperador romano Adriano. Centenas de milhares de judeus foram massacrados. Os sobreviventes dispersaram-se pela diáspora ou foram feitos escravos. Adriano decretou a expulsão de todos os judeus de Jerusalém, autorizando seu retorno por um dia ao ano, em Tisa B'Av, para demonstrar luto pela destruição do templo. Após essa tremenda derrota dos judeus, a cidade de Jerusalém seria reconstruída pelos romanos, tendo o imperador Adriano ordenado a mudança do nome de Jerusalém para Elia Capitolina e o nome da Judéia para Síria-Palestina, para evitar qualquer associação judaica e com a terra de Israel. O ocorrido
marcou também uma nova etapa do cristianismo. Até então, os cristãos eram sobretudo judeus. A partir de aqui, foram obrigados a dispersar-se para outras zonas. Se até então a psicologia dos líderes cristãos tinha uma perspectiva judaica, depois do ano 135, a maioria dos cristãos seriam gentios e adquiririam uma perspectiva diferente, de pessoas que vivem na Grécia ou são romanas, e que mais facilmente adotariam posições anti-judaicas.